Seja bem-vindo, bem-vinda ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae MS, numa edição super especial. Eu estou falando direto do Delas Day, o maior evento para mulheres de Mato Grosso do Sul. Eu sou Lívia Machado e te convido para ficar aqui junto comigo, porque nós vamos debater aí o protagonismo feminino, empreendedorismo, inovação, diversidade, inclusão, cultura, ciência e tecnologia, entre outros temas muito inspiradores para as empreendedoras e empreendedores aqui do nosso estado. Bom, esse evento está sendo realizado por diversas instituições, juntamente com o Sebrae Mato Grosso do Sul, e eu vou bater um papo com uma convidada super especial. É a Dani Venâncio, doutora em administração para a área da beleza. Dani, obrigada pela sua participação aqui com a gente no podcast. Obrigada também. Que evento lindo, né? A gente chega aqui e já dá aquela emoção assim, de ver tantas mulheres. O evento é muito lindo e também está abrindo as portas para mulheres, para troca de experiências, para capacitação, para se conhecerem melhor enquanto gestoras. E a área da beleza, eu acredito que seja um mercado assim muito amplo, especialmente porque nós mulheres gostamos de estar muito bem cuidadas, arrumadas. E é um mercado que parece que está sempre aquecido, é atrativo. E nesse sentido, dá para errar ainda na área da beleza? Sim. Essa tua fala, né, que o mercado da beleza é super aquecido, ela é bem verdadeira. Nosso mercado é reconhecido mundialmente. Temos a depilação brasileira, as mechas brasileiras, a escova brasileira. Basta a gente viajar, bem dizer, para qualquer país que o profissional da área da beleza é reconhecido pelo mundo afora. Então, brasileiro, a beleza brasileira, o jeito de fazer beleza, cabelo, depilação, maquiagem, é muito reconhecida no mundo. Então, é um mercado realmente reconhecido e em expansão. Mas, sim, dá para errar. E é bem comum a pessoa que vai entrar no mercado da beleza, aquela pessoa, aquele investidor, que não conhece nada do mercado, pensar assim, nossa, a mulher deixa de, sei lá, de comprar um sapato, deixa de fazer um passeio, mas não deixa de ir num salão de beleza. E isso, até certo ponto, pode acontecer, mas no Brasil hoje, segundo o próprio Sebrae, a gente tem mais de 1 milhão de salões de beleza. Nossa, se for dividir o número de pessoas, de habitantes do Brasil, pelo número de salões de beleza, dá pouco mais de 200 pessoas por salão de beleza. Então, é um mercado muito competitivo. E num mercado muito competitivo, o que acontece? Se eu não consigo me destacar, eu fico para trás. E eu acredito que seja muito complexo também trabalhar nessa área da beleza, justamente por conta das exigências dos clientes e por vocês terem que oferecer um serviço completo, que vai desde o atendimento, à estrutura e ao serviço final, que é essa entrega do serviço em que vai deixar a mulher mais bonita, com uma autoestima mais elevada, mais moderna. Exatamente isso. Quando eu entrei para o doutorado, teve uma professora de planejamento estratégico que ela me falou assim, Dani, salão de beleza é alta complexidade, né? E eu assim, mesmo atuando já há mais de 15 anos, será, prof? E ela falou, nossa, a infraestrutura tem que ser boa, tem que ser confortável, o atendimento tem que ser maravilhoso, a prestação do serviço, que é uma coisa intangível, né? Uma coisa é eu ver esse copo e, quanto que custa esse copo? R$30. Ok, vou comprar. Ou não vou comprar. No setor de serviço é intangível, tu compra algo que tu não consegue ver, né? É uma compra na confiança. Tu não põe um serviço dentro de uma sacolinha. Então é bem complexo trabalhar nesse setor que é tão intangível e que mexe também, né, Lívia, com as emoções. Eu posso te atender hoje, fazer uma make tu amar, e daqui a 15 dias eu fazer uma make, bem dizer, não igual, mas parecida, e tu não gostar porque naquele dia tu não estás bem. Então a equipe precisa ser treinada para lidar com as emoções do cliente, e isso é algo bem complexo. E se eu, por exemplo, sou uma empresária e pretendo abrir um salão de beleza, quais seriam as principais dicas para mim, por exemplo? Se tu é uma empresária e que tu ainda não atua no mercado da beleza, e essa dica eu acho que vai para todos os setores, né, Lívia? Conheça o mercado primeiro. Porque eu faço abertura de empresas, né? Eu faço planejamento para a pessoa que vai abrir um negócio. E é bem comum a pessoa vir assim, eu quero um salão de beleza que tenha sala da noiva, que tenha estética, que tenha depilação, que seja um shopping center da beleza e que a pessoa encontre todos os serviços. Sim. Só que não é bem assim. Pensa comigo. Se tu vê um restaurante que vende sushi, pizza, hambúrguer, comida italiana, tu vai pensar que esse restaurante é bom? Não se especializa muito bem, talvez, tu vai pensar assim, né? Meu Deus, talvez algo deixe a desejar. E também, cada setor, uma coisa é tu trabalhar com estética, outra coisa é tu trabalhar com depilação, outra coisa é tu trabalhar com produção.
cada setor da beleza tem muitas suas coisinhas específicas, sabe? Sim. Pode ser que a pessoa abra com vários serviços e que dê certo? Claro, pode ser, mas a chance, quando ela não tem um planejamento assim estratégico que nicha, por exemplo, vou dar um exemplo de nichar, cabelos ondulados, cor e corte, saúde do fio. Então, quando a pessoa não tem um posicionamento claro, uma assinatura clara do que o negócio vai oferecer, ela vai ser provavelmente mais um salão do seu bairro, da sua região. Então, ter um bom planejamento estratégico, isso hoje o Sebrae tem excelentes consultores, tem muitas ferramentas. Eu mesmo lá, quando eu comecei a estudar administração, eu comecei com o Sebrae. Fiz o Empretec que mudou a minha vida. O Empretec, para quem não conhece o Empretec, fica o convite de conhecer. E depois eu fiz cursos de gestão financeira no Sebrae, fiz cursos de gestão de pessoas no Sebrae para aprender a fazer essa gestão e trabalhar de forma mais planejada. Porque quando o empresário da beleza que entra, não tem o empresário que vai entrar no mercado da beleza, ou que já está, não tem essa visão de gestão, aonde que ele vai focar? Única, exclusivamente no cliente. E é muito mais do que um cliente, né? O cliente é um dos focos, mas a gente precisa focar no financeiro, no marketing, no planejamento, na equipe. Sim. São várias caixinhas que precisam estar organizadas para uma empresa ter sucesso. O Empretec, ele é o seu negócio na prática. Sim. É você entender o que é o seu produto, né? Como transformar em algo que realmente possa ser vendido. Sim. E, Dani, agora falando sobre algo que nós estávamos conversando nos bastidores, do auxílio das mídias digitais, até mesmo para poder corresponder aí para esse mercado consumidor, de entregar algo que essa pessoa talvez nunca fez. Por exemplo, né? A maquiagem, um cabelo, para alguém que está em viagem, por exemplo. Nossa, eu falei sobre isso lá no Tefara, é Tefara que se pronuncia? Eu falei sobre isso. Sempre que eu vou para as cidades fazer um trabalho, dar palestra ou dar aula, eu coloco no meu Instagram, nas cidades que eu ainda não tenho alguém fixo, né? Eu preciso fazer meu cabelo e a minha maquiagem. Tem algum aluno aí? Me chama aqui. E assim... tava falando assim, tipo, aí a pessoa, Dani, vem aqui. Quando eu entro no Instagram, olha aquela maquiagem de 2009, aquele cabelo que parece que tá no ano 2002, sabe? O cliente que é novo, o cliente que vai olhar o Instagram é um portfólio. Eu não quero saber se o salão tem 1.000 ou 100 seguidores, ou se tem milhares. Eu não quero saber se tem curtidas no post. Eu quero ver o quê? Eu como cliente, quando eu olho num feed para ver se eu vou ou não no salão, eu olho o quê? Primeiro a gente olha a cara geral, né? Sim. Do feed, assim, que imagem que esse feed me passa. E depois, quando a gente vai no serviço, ali é um sim ou não para fazer a marcação. Então, já aconteceu de eu ir em alguma cidade, colocar e 10 pessoas responderem, vem no meu, e eu entrar e eu não vou, gente. Prefiro fazer em casa, prefiro fazer no hotel, sabe? Então, eu sempre falo para o meu aluno que o Instagram, muita gente, claro que é importante ter engajamento. Sim. E a tua especialidade é marketing, né? Isso. É importante ter engajamento, mas não sei se isso em outros mercados também é assim, mas no mercado da beleza, o Instagram serve muito como portfólio. Tipo, o cliente não quer saber se tem, compartilharam 500, não importa. Serve como portfólio. Sim, é um marketing com valor agregado, né? Sim. Melhor que isso. E Dani, falando também sobre a questão da entrega. Quem tem um salão hoje, quem está na administração de um salão, tem que estar sempre antenado com tendências, Sim, tem que estudar, tem que ver o que está rolando no mercado internacional também. Sim. Apesar do Brasil ser uma referência em também lançar moda, a gente tem que ter essa consciência da troca. Sim. Com certeza. E as pessoas estão estudando bastante? Como é que você sente isso? Olha, eu vivo de educação, né? Eu tenho 2 salões de beleza, tenho uma barbearia e talvez por eu ser muito envolvida com educação, parece que eu enxergo muito as pessoas estudando. Eu fui num salão agora, como eu falei, e o Yuri, que fez o meu cabelo, falou que acabou de vir de Goiânia, que ele foi fazer um curso de penteado em Goiânia. Então, eu acho que as pessoas do mercado da beleza investem sim em educação. E falando agora sobre barbearias, já que você tocou nesse assunto, eu fiquei impressionada com o boom dos últimos anos. Parece que realmente a gente enxerga mais barbearias na cidade, até do que salões de beleza para mulheres, porque não apenas pelo fato de ser uma barbearia, mas é uma estética toda diferente. Sim. As fachadas chamam muita atenção. Sim. Realmente tem um conceito muito moderno, uma pegada até meio cinematográfica. E eu queria até que você comentasse esse efeito barbearia
barbearia, pra gente entender Lívia, melhor. não sei se tu sabe, mas essa semana eu participei de um evento de barbearia. Tá sabendo ou não? Não tô então sabendo. Tá aqui no campo, né? Sim. Essa semana eu estive em São Paulo, na segunda-feira, fiz uma palestra para 900 barbeiros. E quando a gente chega para dar uma palestra, tu chega antes, tu vê os outros palestrantes, né? E eu fiquei, assim, muito impressionada. E foi uma impressão, não é uma afirmação, mas me pareceu que o público das barbearias, que os gestores das barbearias, eles estão mais atentos, assim. Mais atentos à importância da infraestrutura física, mais atentos a fazer da barbearia muito mais do que um cortar cabelo, um lugar de pertencimento, um lugar de experiência, um lugar de resenha, como eles falam. Então eu saí do evento bem inspirada. E aí quando eu saí do evento inspirada, eu comecei a pensar na história dos barbeiros, né? As barbearias começaram muito antes dos salões de beleza. E quando a gente fala assim do próprio Brasil, né? E a gente compara o Brasil com um país europeu, a gente fala, né? Não, mas o Brasil ainda é criança, o Brasil ainda é jovenzinho comparado com um país europeu. E eu acho, baseado na minha percepção de segunda, que as barbearias elas existem há muito tempo. E salão de beleza, querendo ou não, começou lá em 1800, só que em 1800 só para quem era muito, muito rico, assim, tipo rei, rainha. Sim. E as barbearias já existiam antes de Cristo, né? Então, eu acho que as barbearias são mais estruturadas porque tem uma história mais longa, sabe? Então, inclusive, os salões de beleza, não sei se tu provavelmente não conhece essa história, mas pouca gente deve conhecer, mas os salões de beleza, eles deram um boom na Jovem Guarda, que foi ali em 1960. Por quê? Porque os homens deixaram o cabelo crescer, né? E os barbeiros não estavam acostumados a fazer cortes maiores. E os homens foram procurar os salões de beleza para fazer cabelo nos salões de beleza, porque os salões de beleza faziam permanente, faziam outros tipos de serviço que o barbeiro não fazia. Então, foi a própria barbearia, foi os próprios homens, na verdade, que procuravam serviços na área do cabelo, que foram os grandes expansores, assim, os primeiros, né, do mercado da beleza, de salões de beleza como é hoje. Foi uma porta, assim. Depois da Jovem Guarda, os salões de beleza explodiram. Até então, muita gente fazia coisa em casa ainda, cortava o seu cabelo em casa, fazia sobrancelha em casa. Eu tenho mais 2 perguntas para a gente finalizar por conta do tempo, até agora falando desse mercado masculino, que de 2020 para cá eu imagino que tenha crescido muito, também em volume de negócios, mas expandido o mercado consumidor. Como que a moda para salão de beleza para os homens também fez com que eles ficassem mais charmosos? Porque às vezes um perfil ali de um rosto mais redondo, com uma barba, ele fica com o rosto mais quadrado, né? Mais másculo, os cabelos que podem ser, né? Muitos carecas deixaram a barba crescer justamente por isso. Homens implante capilar, também, os implantes Nossa, capilares. Eu conheço muitos homens que fizeram implante. E isso, eu acho que é um caminho sem volta, né? Quando a pessoa começa a se cuidar e quando começa a ter essa permissão, né? Uma mudança na sociedade para o homem ter essa permissão de cuidar da pele, de cuidar do cabelo. Eu acho que é um caminho sem volta. E para mão de obra também, né? Os homens mais nesse mercado da beleza. No mercado da beleza ainda mais de 70% das pessoas que atuam em salões de beleza, em salões de beleza, é composto por mulheres, né? Nas barbearias já é o contrário. Já a gente tem 90% mais ainda barbeiros do que barbeiras, né? Certo. E a pergunta outra que eu queria fazer era sobre a questão de qualificação de mão de obra, né? Se ainda é desafiador. É, bem desafiador. A gente tem pouco... O Brasil, pela sua importância no mercado da beleza, hoje, quando a gente pergunta assim, o nome de uma escola, para mim, eu que viajo pelo Brasil, que atuo muito no mercado, se tu me perguntar, Dani, fala o nome de uma escola de formação que é referência no Brasil, de formação assim de escova, de corte, de mecha, de maquiagem. Não tem uma escola que é formadora, sabe? Que tem, como a gente tem Vidal Sassoon, Tony Guy, fora do país. A gente tem grandes professores, grandes especialistas em corte, especialistas em mecha, pessoas assim, mas não uma escola, sabe? Uma escola que eu acho que caberia uma escola em cada cidade, né? Sim. Uma escola que fosse... A gente até tem uma que talvez as pessoas que assistem, mas tem essa, mas a entrega da mão de obra qualificada é muito
muito fraca, assim, sabe? Então ainda é um desafio. Eu É um acredito que desafio. para todos os setores. Acaba que a formação precisa acontecer dentro do próprio salão. Então eu contrato um cabeleireiro e eu como gestora, eu vou junto com esse cabeleireiro criando uma rota de treinamento com profissionais de fora, com eventos. E trabalhar com salões sempre foi um sonho? Eu trabalho com salão desde 1997. Eu comecei a estudar para cuidar dos meus salões. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, recebi mentoria durante 15 anos, fiz muitos cursos no Sebrae, sempre gostei de estudar. E aí, em 2016, eu comecei a ser professora universitária e comecei paralelamente a fazer formações de gestão pelo Brasil. E aí não parei mais. Dani, então antes da gente aqui finalizar e se despedir de você no podcast, a gente vai te deixar obrigada. uma lembrancinha. Obrigada, Lívia. Foi muito bom conversar contigo. É uma lembrança produzida por uma empresária atendida pelo Sebrae, do Mato Grosso do Sul. E também com a palavra do Sebrae no evento Delas Day. A gente espera que você goste. Eu não sou muito jeitosa, a gente deu pra ver, né? Aí Vou Amar, produzida por mulheres, é muito bom, né? Tá no evento para mulheres. Eu tenho um grupo de mulheres, faço parte de um grupo de mulheres em Floripa. E a força de estar entre mulheres, pra mim, é tipo muito bom, assim. Tá conversando com mulheres, tá sendo contratada por mulheres, ver mulheres no palco, pra mim é muito gratificante. Ai, que linda, gente, amei. As minhas viagens, tá precisando, que as minhas são tão feinhas. Obrigada. E essa é linda, produzida então por mulheres empresárias aqui do Mato Grosso do Sul. Obrigada, Lívia. A gente que agradece a sua participação, a entrevista foi ótima. Muito bem, então esse foi o Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, falando diretamente do Delas Day, o maior evento para mulheres do nosso estado. Se inscreva no YouTube do Sebrae, curta e compartilhe então o nosso link e acompanhe as próximas edições com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.